Depois ela fazer assim, depois tu pega aí. Isso. Que não fica nada no copo. Agora. Beleza. Olá Brasil, olá YouTube do Podcast, seja muito bem-vindos ao canal das Críticas, eu me chamo Luiz da Silva, estou aqui novamente com o Júlio César Rodrigues para uma segunda collab aí, segunda ou terceira, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Recentemente saiu agora Fale Comigo, vai também, acho que em setembro, acho que em setembro teremos aí Priscila, que também é da A24, que é a produtora e distribuidora que eu simplesmente adoro, o Júlio adora, todos os cinemas adora, e resolvemos aqui fazer um ranking de um top 10 dos filmes que a gente mais gosta e tal, né? Eu também vou recomendar algumas séries e convidei o Júlio pra gente bater esse papo aí. Também a gente vai falar sobre outras coisas relacionadas a essa identidade que eles têm, porque é uma produtora que dá muita liberdade criativa a seus criadores, mas também ela tem muitas coisas interessantíssimas que a gente pode comentar. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou deixar no link na descrição o blog e também algumas redes sociais do Júlio, Letterboxd, tanto o Insta, e vamos lá, né? Então, se você quiser começar aí com o seu filme, claro. Antes de começar com os filmes, vamos só fazer uma diferenciação que eu acho importante, né? Muito se fala justamente da A24 ou A24 como uma produtora, uma distribuidora, né? Mas o que é produção, o que é distribuição? São coisas diferentes. Porque a gente sempre fala, mas tal filme é da A24. Mas você fica, não, mas aqui não tem o selo da A24. Né? Isso, inclusive, todo negócio bacana. Que é a vinhetinha, né, de apresentação. Aí às vezes a gente vê lá A24, bem, mas e aqui no Brasil não é A24? E às vezes nem lá nos Estados Unidos né, exatamente ali. A gente fica, tá, mas o que significa isso? Produção é quando você junta o pessoal para fazer o filme e traz o financiamento, é quem coloca o dinheiro. Então, normalmente, essa fase de produção é uma fase inicial que ainda nem envolve necessariamente o esquema de distribuição. Distribuição é quem vai, aquela empresa, enfim, os responsáveis. Então, distribuição envolve ali os responsáveis por, como o nome diz, distribuir o filme, ou seja, garantir o acesso a esse filme. Então, por exemplo, eu até trouxe aqui alguns títulos da A24, que a gente vai falar agorinha, né, que foram lançados aqui no Brasil, por exemplo, em mídia física, ou seja, em DVD, Blu-ray, né, como esse aqui, Bom Comportamento, que é o filme dos irmãos Safdie, estrelado pelo Robert Pattinson, ou O Quarto de Jack. Então, como eu estava falando, a questão da distribuição envolve esse acesso ao filme. Então, esse acesso é a quantidade de salas de cinema em que esse filme será exibido. Então, todo o circuito exibidor, quais são as salas, quais são as cidades que vão receber. Depois, onde que esse filme vai ser encontrado depois da primeira janela, que é essa do cinema. Então, vai ser no streaming, vai ser em mídia física, por exemplo, no caso dos DVDs e dos Blu-rays. Aqui, O Quarto de Jack, é um filme da A24, nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, foi distribuído pela Universal. Saiu em DVD aqui. Ou então, o caso de Bom Comportamento, outro filme da A24. Mesma coisa, aqui no Brasil saiu pela Paris Filmes, outra distribuidora. Né? Então o que acontece? A distribuidora ela vai licenciar os direitos de exibição daquele filme num determinado território. Não necessariamente ela vai produzir, ou seja, ela vai colocar dinheiro naquele filme para que ele seja feito. Então, mesmo o caso de A Bruxa,
né? Que o João adora, que tá sempre falando, né? Exatamente. Então, A Bruxa é a mesma coisa. A distribuição da Universal. Universal é a distribuidora do filme no Brasil, então fica a cargo dela justamente dar esse acesso ao filme para o público, para os consumidores, os cinéfilos, de várias formas diferentes. Então ele entra no streaming, ele entra em mídia física, ele pode passar na televisão, na TV a cabo, por exemplo. Então isso é o que uma distribuidora faz. Lady Bird também, outro filme. Greta Gerwig está em alta aí por conta do filme da Barbie, né? Esse aqui foi a sua estreia como realizadora. Exatamente. Né? Também é da A24, é distribuída aqui pela Universal. Então, eles podem fazer, uma distribuidora pode fazer um acordo de distribuição com várias outras empresas do mundo todo. A A24 é uma empresa dos Estados Unidos e ela atua com a distribuição mesmo nos Estados Unidos. No resto do mundo ela faz parcerias. E por isso ela precisa da receita dos seus filmes. Ela não pode apenas fazer o filme não render nenhum tipo de dinheiro, tendo custado caro, como foi o caso esse ano de Bold Tem Medo. Eu ia falar aqui também, mas foi o caso, né? Um filme que deu prejuízo. Quase que ninguém viu, né? Acabou sendo um filme muito restrito, porque custou 35 milhões de dólares, rendeu 11. Pois é. Então, assim, eu adoro o filme, mas não rendeu o que a A24 esperava, especialmente sendo o seu filme mais caro. Mais caro, né? Então, realmente, por uma questão de produção e distribuição, a gente percebe as diferenças. Então, produção é quem investe o dinheiro no filme e distribuição é quem faz esse filme circular. A A24 é as duas coisas. Porque a gente vê muito aí na internet, vê em muitos fóruns o pessoal se organizando e falando: a A24 é maravilhosa, é uma produtora excepcional, o catálogo é maravilhoso. Realmente o catálogo é acima da média. Porém, não necessariamente ela botou o seu dinheiro ali para fazer aqueles filmes, né? A gente tem os festivais de cinema e tal. Então, ela começou distribuindo. Sim. Ela começou produzindo. Sim, até hoje ela ainda até hoje em alguns casos de alguns filmes ela só distribui também, né? Então você percebe que existe um equívoco às vezes na hora do que o público vai fazer essa classificação e taxa uma determinada empresa como produtora quando ela na verdade é distribuidora, ou nesse caso é um híbrido, né? Uma produtora e também distribuidora. Mas, por exemplo, no caso da A24, ela começa fazendo essa distribuição. E como que ela faz essa distribuição? Ela vai para as grandes feiras. Qual que é a grande feira do cinema? Os festivais. Os festivais de cinema. Então, os festivais de cinema são esses grandes mostruários, são grandes vitrines dos filmes que provavelmente devem chamar algum tipo de atenção das distribuidoras que vão lançar esses filmes. Tem até uma outra distribuidora que tem crescido muito, que é a Shudder. Sim, que é a de terror. Isso. Aí a Shudder está mais interessada em filmes de terror. Então, quando ela vai para um determinado festival, quando ela entra em um determinado mercado, por exemplo, num festival britânico pequeno, ou ela vem para o Brasil e ela vai num festival de cinema de terror aqui do Brasil, ela vai procurar os filmes que se enquadram dentro do estilo, dentro da identidade da sua empresa. Então, é sempre importante, mesmo que a A24 tenha um catálogo muito bom, que tenha contatos com cineastas muito ousados ou muito talentosos, diversos. Ela ainda é uma empresa. Então, sendo uma empresa, ela precisa definir a sua marca, o seu público-alvo e, obviamente, o tipo de gosto que ela construirá e como, a partir dele, virá um certo lucro, criará uma certa demanda. Então, ela está interessada nisso, não é apenas porque os cineastas são muito talentosos que ela vai chegar e oferecer todos os louros possíveis para que eles possam fazer filmes. Ela pode até fazer um pouco mais do que as outras produtoras majoritárias fazem, mas ainda assim é uma empresa que tem um catálogo muito bom, sim, é verdade, mas possui essas particularidades. Então, feito esse adendo, essa introdução,
O primeiro filme que eu vou destacar, de fato, é uma produção de 2014 dirigida pelo Jonathan Glatzer, chamada Sob a Pele. Muita gente não deve gostar desse filme. Quem sabe que filme é esse? O título em inglês é Under the Skin e é estrelado pela Scarlett Johansson, né? A Viúva Negra, né? Ficou mais conhecida como a Viúva Negra, mas também tem outros filmes no currículo como Encontros e Desencontros da Sofia Coppola e O Homem que Não Estava Lá, dos irmãos Coen, e o próprio História de um Casamento do Noah Baumbach, que também está muito aqui na história da A24. Então, o Under the Skin conta a história dessa criatura alienígena interpretada pela Scarlett Johansson, que chega à Terra, se posta daquela forma, com essa forma física da Scarlett Johansson. Então veja que é uma criatura alienígena com muito bom gosto. E ela, vamos dizer assim, para se manter viva, sabe o que faz? Ela devora homens. Então, assim, é um filme que, quando foi exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, olha, não foi muito lá bem recebido. Muito pelo contrário, aliás. Só que, ao longo dos anos, virou meio que um filme cult. Sim. Né? Foi um filme que ganhou uma apreciação forte entre críticos, entre cinéfilos. E, realmente, eu já vi da primeira vez e já tinha ficado muito impactado. Eu revi recentemente e continua sendo um grande filme. O Jonathan Glatzer, inclusive, é um cineasta que está voltando agora. Ele ganhou o prêmio recente em Cannes por A Zona de Interesse. Sim. Provavelmente vai ser um filme que deve figurar aí na temporada de premiações. Então, quem quiser, tiver interesse em assistir aos outros filmes do Jonathan Glatzer, também vejam Sexy Beast, com o Ben Kingsley, e Reencarnação, com a Nicole Kidman. Ele é um cineasta que dirige muito pouco. Ele só fez até agora 4 filmes. Esses 2 que eu falei, Sexy Beast, Reencarnação, o Under the Skin e A Zona de Interesse. Ele só fez esses 4. Mas é uma carreira muito, muito boa, muito sólida. Eu vou assistir aqui um filme que é da Sofia Coppola, né? A gente vai ter em Priscila, né? Que é The Ring Blade, né? Que é um filme de drama, que é baseado no Atusla de 2010, que basicamente fala a história aqui de muitos jovens, né? Que eles acabam se conhecendo ali, e você tem todas aquelas coisas desses jovens, se limita a bebedeira, limita farra e tal. Só que o que porém é que esses jovens, eles começam a assaltar as casas de semi-militares, tem um negócio brasileiro, já faz que até no bonito. São spoilers, e a área fixa até parece um bom luteiro, eles até assaltam as roupas lá da Tapete, Transformers, American Fox. E o interessante desse filme é que, além da parte ficcional, tem uma parte documental, e também é feita pela Sofia Coppola, que ela vai entrevistando ali os personagens, né, e tal. E, cara, é um filme com a Emma Watson, é um filme com aquela sobrinha da Vera Farmiga, a Thaisa Farmiga, que vai instaladora aí, a Freira 2, né? E é um filme, assim, que assim, a gente deixa muito impactado por conta disso. E se você parar a pensar, claro que tem a questão dos arquétipos e tal, eu acho que isso conversa muito com essa... Apesar que no filme de 2015, 2013. Só que é um filme que também conversa muito com essa geração, sobre consequências, sobre essas coisas que acabam acontecendo e tal, né? E tipo, é uma coisa muito inusitada, porque a gente sabe que os personagens, eles vão se dar mal, só que sabe aquele negócio do vício e alguma coisa, sabe? Entrar os vícios em bebidas e tal, que você sabe que aquilo é errado, mas você continua. E é basicamente isso, né? Então é um filme assim que está disponível na HBO Max, pra quem ainda não assistiu. É um filme assim que ele também possui ali atuações muito boas. Por exemplo, eu gosto muito da personagem da Emma Watson.
principalmente porque para quem aí acompanhou Harry Potter, que sempre quis saber um pouco da atriz em outras produções, ela até fez a Bela e a Fera em Dalda, que foi um live action da Disney. Isso. Então ela também tem ali um destaque muito grande. E aí você tem outros atores, não vou falar de muitas coisas assim para não estragar a surpresa, mas a surpresa eu vou te falar que é uma coisa bem inusitada. E também o filme ele tem um ponto, também tem a parte de somar a parte documental e tem uma parte que conversa muito com esse tipo de cinema, de drama, dessa abordagem mais. Então, eu gosto bastante também de The Bling Ring. Me lembro que na época que foi lançado, muita gente não gostou. Foi um filme. Eu acho, não sei se até hoje é assim, mas na época foi um filme que dividiu mesmo, assim. O pessoal eu pensei que, assim, quando eu tava assistindo esse filme, eu pensei que seria mesmo o que eu senti quando eu vi Spring Break, assim, quando eu vi Morte. Sim. Porque tem essa coisa do adolescente. Dos jovens, né? Só que os jovens, eles... Talvez isso seja errado falar, né? Eu sinto que assim, são as merdas que eles fazem, só que a gente às vezes não é que se identifica, mas... A gente não tem uma certa empatia. Tem empatia. Então você queria também entrar na casa do Orlando Bloom, mexer nas roupas da Paris Hilton também. Eu também adoraria entrar lá, entrar numa piscina, passar um dia no spa, é ótimo. Falando assim, não, meu amigo aqui é o Robert De Niro, tá tudo bem, é amigo da família já, querido Bob. Jackman, né? E é meu amigo Hugh Jackman, eu consegui uma entrada aqui pra assistir um musical, ele que me deu o Hugh. Coisa que assim, eu comecei também a refletir muito, porque esses casos elas sempre são... E eram casas vazias, eram casas muito grandes para você ver, e isso é objeto de crítica também. Porque você imagina, esses jovens fizeram isso por um certo tempo, até eles serem pegos. E veja, eles estavam frequentando as casas desses astros, né? Eles roubavam, eram uma espécie de cleptomaníacos em ação. E essas casas estavam vazias. Então, para você ver a desigualdade do sistema que a gente tem, em que tem tanta gente que pertence a uma certa casta, que tem várias casas em lugares diferentes do mundo. E Los Angeles, né, é uma das cidades com a desigualdade social mais forte nos Estados Unidos. Então imagina, você tem lá uma boa parte da população ali que está sentada ali. Que é permitido o porte de armas, tem um local lá, não tem? Tem vários estados, né, na verdade, mas eu não sei se Los Angeles é um deles. Mas o que acontece é que é um estado com muita desigualdade social. Tem até um documentário chamado, acho que é Lead Me Home, eu acho que é da Netflix, foi indicado ao Oscar de curta documentário recente, acho que foi ano 2021, 2021. E fala justamente sobre essa questão do problema, né, das pessoas que moram de rua. E isso acontece aqui em Los Angeles, em Hollywood, que é o centro dos sonhos ocidentais, né? Vende o sonho americano para o mundo todo. E aí você imagina esses jovens que não são pobres, inclusive, eles são cleptomaníacos por prazer, assim, porque eles querem se sentir pertencentes de fato àquele ambiente. E aí você vê, eles frequentam as casas dessas pessoas, eles invadem as casas, eles roubam as roupas, as joias. Ninguém percebe nada só quando já é tarde. Mas você também tem você tem também o ator que de vez em quando tá umas comédias aí, né? Que é o Israel Brosnat. E tem a Claire Jordan, Emma Watson e a Kate Shank, desse cinema americano. Isso. Não, é muito bom, uma boa dica, eu também gosto bastante. Quando eu tava dando uma olhada nos filmes, eu pensei, será que eu falo The Bling Ring? Mas eu falei, não, vou pegar o Sob a Pele, porque acho que nem todo mundo viu. Né? Então, aí agora, voltando, né, pra cá, eu vou indicar outro filme também lançado em 2014, assim como o Sob a Pele, que se chama O Ano Mais Violento. Esse filme
escrito e dirigido pelo J.C. Chandor, traz o Oscar Isaac e a Jessica Chastain ali no momento, né, começando a despontar. De fato, os dois já eram relativamente conhecidos, Sim. mas especialmente a Jessica Chastain, porque ela fez Histórias Cruzadas, que é um filme que muita gente gosta, acho horrível, mas muita gente que gosta e tal. Até onde eu vi. Acho muito ruim, mas se você aquela gostar, atriz com a Viola Davis. Viola Davis. Isso, ela própria se arrepende, tá, de ter feito o filme hoje, então se a Viola tá me dando razão, me deem também. Mas enfim, então O Ano Mais Violento é um filme que é feito nos moldes dos grandes filmes de gangster, dos grandes filmes de crime da década de 70, especialmente aqueles dirigidos pelo Sidney Lumet. Essa é uma influência que inclusive o J.C. Chandor deixou bem explícito naquela época, né? Que conta a história basicamente de um comerciante chamado Abel Morales. Ele tem uma empresa agora não lembro se é de caminhões, uma empresa de caminhões, e a história se passa ali nos anos 80. Tô tentando me lembrar exatamente do ano, acho que é de 81 a 83, que foi considerado ali como o ano mais violento da cidade de Nova York. Por essas e outras que eu recomendo bastante O Ano Mais Violento, A Most Violent Year, como um dos melhores filmes do catálogo da A24. E talvez um dos mais esquecidos também. Sério, infelizmente. Olha, vocês que me acompanham há muito tempo já, vocês sabem que eu gosto muito de comédia, né? E, para minha surpresa, eu selecionei um filme aqui que não tem cara de A24, não tem. Esse filme tem cara de filme da Disney, se chama Barry Lyndon, a Escola de Espiões, né, que é estrelado por uma galera muito massa. Você tem a Dove Cameron, que fez Lady Mad, você tem o Samuel L. Jackson, e você vai ter também aqui a Hayley Stentus, que é assim, a nova Peloni. Que é a nova Gavião Arqueiro, né? Que ela tá no Aranha Verso também, faz a Gwen. Exatamente. Você também tem a atriz ali de Game of Thrones, né? E que ela também fez Phoenix Negra, vai ser tipo, seu filho. Exatamente. E basicamente assim, a história, ela acompanha a personagem principal, que é a Agente 89, acho que é o nome dela, que ela não cresceu com os pais, ela cresceu num regime militar ali, né, lideradas pelo personagem do Samuel L. Jackson. E assim, ela sempre quis terminar os estudos, fazer ensino médio, o baile de formatura, ter o primeiro crush, ter ali tem até a crítica que o filme faz, por exemplo, as líderes de torcida, normalmente nesses filmes são sempre representadas como as meninas malvadas, as malvadas, Regina da avenida, né? E inclusive o filme também faz efeito, faz malvadas, é isso que não dá para deixar. Ela bem basicamente ela tá na escola, e acho que uma noite atrás ela tinha assistido Meninas Malvadas, e uma líder de torcida vai falar com ela, vai, né, conversar com ela, chamar ela pra sentar ao lado das meninas, né? E aí ela falou: eu já assisti Meninas Malvadas 2 vezes, você acha que eu vou cair nessa e tal? Então eu tenho muito disso. E assim, você tem ali a vilã, ninguém mais interpretadas pela Jessica Alba, né, numa atuação caricatíssima, mas que ela tá bem sumida, né? Exatamente. E é um filme assim, que se você cresceu com as comédias dos anos 2000 e tal, o filme traz muito disso. E por que eu falo que esse não é o único que se parece com a A24? Porque ele não foi muito produzido. Até foi uma coisa que o Júlio até falou aqui inicialmente. Tem essa diferença da produção, da distribuição, né? O roteiro ele sempre vai tentar explorar muito
todos esses clichês que já foram utilizados, né? Tanto que esse filme, ele não é uma comédia, ele é uma comédia de ação, né? Tanto que você tem a questão dos espiões e tal, né? Então acaba que o foco ela não querendo ser mais uma agente, e sim ela queria ser uma adolescente comum e tal, né? E assim, é um filme que me surpreendeu muito, porque assim, você olha o pôster daquele filme, aquele negócio rosa, aquele pôster onde você tem as 5 personagens, né? E é um pôster assim, que eu vou deixar muito bem claro, que assim, é um pôster bem caricato, bem assim, mas ele me surpreendeu bastante, porque ele traz ele resgata muito dessas comédias que passavam, por exemplo, na sessão da tarde e tal, né? Então, que assim, particularmente eu gosto muito da Riley Stanfield. Ela quis mostrar ser uma grande atriz, fez aí tanto o Hawkeye, mas ela também faz algumas comédias e tal, e ela é muito carismática nesse filme, né? Tanto que também tem essa dualidade, né, dela com a personagem do Cameron, né? Principalmente porque o filme também ele faz ali algumas críticas, por exemplo, a pessoas que são adotadas e tal, né? Então acaba que o filme assim é uma comédia, mas que também tem ali alguns momentos que como eu falei, não é um filme produzido pela A24, tanto que não aparece aparece o aluno, aparece só no final, nos créditos e tal, mas é uma obra muito interessante. É porque provavelmente nesse caso, como foi o caso de distribuição, ela deve ter comprado o conteúdo com vistas assim, né, de distribuí-lo para televisão. Sim, Tanto é que eles têm um contrato nos Estados Unidos com a DirecTV. Então tem muita coisa, por exemplo, que a gente não vê aqui, ou então que até a gente viu aqui, só que a gente não associa a produtora A24, a 24, porque às vezes a distribuição daquele filme ficou muito restrita a um determinado circuito. Às vezes esse circuito era um circuito voltado para televisão, né? Ou então às vezes para o streaming mesmo, como foi o caso desse filme. Eu lembro de ter visto posters e tal, mas eu não assisti. Sempre parece aquela comédia escrachada. Eu nunca que imaginaria que a A24, mesmo para distribuição, tivesse comprado. Eu tava pesquisando e tá falando escola de Spencer, aí que lá, aí lá, Hayley Stanfield, uma ótima atriz. Eu lembro do primeiro filme que ela fez, foi Bravura Indômita, dos irmãos Coen, que é um remake do filme de 68 do Henry Hathaway com John Wayne. Lá ali ela já era impressionante, assim. E posteriormente ela foi se desenvolvendo muito bem. Ela fez a trilogia, mas ela fez um filme daquela trilogia do musical que é com a Anna Kendrick. A Escolha Perfeita? Foi o segundo ou terceiro? Foi o segundo. O segundo eu acho legal, mas não lembrava que ela já fez o segundo. Mas que legal. Tem um filme que ela fez que é muito bom também, chamado The Edge of 17. Foi lançado aqui no Brasil, não lembro agora qual que é o título em português, mas é excelente também, muito, muito bom. E ela tá mais uma vez muito bem nesse filme. Aí, outro filme que eu vou destacar aqui, que eu acho que pouca gente viu também, mas tava de relativo fácil acesso aqui no Brasil, se chama Oeste Sem Lei, que é um faroeste dirigido pelo, agora eu tô tentando lembrar o nome do diretor, eu acho que ele fez aquele filme A Estrada, não lembro se é o John Hillcoat, eu acho que é o John Hillcoat, que agora realmente me deu um branco aqui, mas que é um filme muito legal, estrelado pelo Michael Fassbender e o Cody Smith McPhee, e que vai contar a história desse jovem interpretado pelo Smith McPhee, que se junta a esse fora da lei interpretado pelo Fassbender rumo a uma jornada de forma a encontrar uma moça de quem ele gosta muito.
do jovem, né? Sim, sim. E é um filme que na superfície parece muito simples, mas que à medida que vai se transcorrendo, ele assume tanto essas convenções do western, tanto em termos dramatúrgicos, então você vai ter a figura mais áspera desse cowboy, interpretado pelo Fassbender, ou de outras figuras antagonistas típicas desse formato, como por exemplo os saqueadores que aparecem em dado momento, Sim, sim. As chamadas donzelas, só que o que ele vai fazer é reverter Reinventar no caso. reinventar e ele, em alguns casos ele vai reverter mesmo, ele vai um tipo de personagem que você achava que teria um destaque de ponta a ponta da narrativa, que aquela narrativa seria sobre ele, que aquela história seria uma narrativa heróica, e ele vai dizer não existe espaço para isso aqui. É um filme muito bacana, infelizmente foi pouco visto aqui, e foi lançado em 2015. Não sei onde que ele está disponível agora, mas é excelente, Oeste Sem Fim. Aí outros filmes que foram lançados, porque aqui a gente vai fazendo muito essa retrospectiva ano a ano, desde que a A24 entrou em operação 10, 11 anos atrás, em 2012. Nesse ano aqui foi um ano bem legal, porque além de Oeste Sem Fim, ela também lançou Enquanto Somos Jovens, que é um filme do Noah Baumbach, muito bom, com o Ben Stiller e a Naomi Watts e o Adam Driver. Então, também bem legal. Lançou, e aí eu só não falei esse para não chover no molhado, porque qualquer entusiasta do catálogo da A24 conhece que é Ex Machina, uma das grandes ficções científicas deste século, escrita e dirigida pelo Alex Garland, que também fez de novo com eles o Man. Foi. Que aí já não foi um filme muito consensual, eu particularmente gostei, mas muita gente não gostou de Man. Muita gente odiou mesmo, assim. Mas o Ex Machina é um filme, assim, excelente. Tem gente que fala que é machista, tem gente que fala que é reducionista, ou então, para surfar na polêmica recente, que é um filme anti-homem, né? Então, houve todo tipo de interpretação, né? Então, além desses, vale lembrar, e aqui, inclusive, eu acho que foi um dos primeiros prêmios do Oscar da A24, que foi com Amy, o documentário do Asif Kapadia, sobre a Amy Winehouse. E também o Quarto de Jack, que eu mostrei há pouco em DVD aqui, também um grande filme dirigido pelo Lenny Abrahamson, mas falar sobre ele seria chover no molhado. Exatamente. Bom, já que o Júlio no início do vídeo falou de bom compartilhamento, ele tem até o DVD aqui, e como vocês sabem, eu sou um grande fã de Adam Sandler, né? Os irmãos Safdie, eles ficam até naquela dúvida se eles iriam ser indicados, se lá no Sandler seria ser indicado, mas eles têm um outro filme com Robert Pattinson, também tem um dos diretores ali, né, que é Bom Comportamento, que tem também o título aqui de Good Time. The Good Time, né? Good Time, que basicamente é um drama, né? Um suspense que mistura muito de mistério, suspense, thriller psicológico. Basicamente a gente acompanha ali dois irmãos, né? Ambamente interpretados aqui pelo Robert Pattinson e por um dos certos, né? Eu sempre... Acho que é o Benny. Benny. O Ben, ele tem uma deficiência mental, cognitiva e tal. Eles acabam assaltando. Eles queriam fazer o seguinte: eles queriam só assaltar e viver a vida deles, mas um desses irmãos, que é o Ben, ele acaba sendo preso. Jorra tinta, né, do caixa eletrônico nele. Imagina. Como é que você vai falar assim, não, eu sou completamente inocente, você tá lá coberto por aquela tinta roxa do caixa eletrônico. Aí não tem como, né? E é isso. Então, assim, é um filme assim que se prepara, porque é aquele tipo de suspense, aquele tipo de mistério que vai te deixar preso na cadeira, porque assim, cada sequência você vai ficar surpreso. Vai ter
momentos em que você vai ficar muito conectado com a premissa, as atuações, também eu adoro muito, porque assim, ele é um filme muito barato, acho que ele é um filme de 4 milhões, né? Os filmes da A24 tendem a ser muito baratos. Ele não teve uma bilheteria assim muito alta, porque assim, a gente vai parar pra pensar, é até uma coisa que assim, antigamente eu não raciocinava muito em relação à bilheteria, mas a bilheteria, ela sempre tem que fazer o triplo do valor do orçamento. Exatamente. E esse filme, ele não fez o triplo, eu acho que ele chegou a 20 milhões e tal. Só que assim, é um suspense tão por exemplo, pra quem assistiu aí Joias Brutas já deve saber um pouco como os diretores trabalharam. E assim, eu até poderia falar sobre Joias Brutas aqui, mas eu acho que Robert Pattinson que tá numa atuação tão às vezes bem dosada, às vezes tem momentos aqui que ele joga aquele charme dele e tal, né? E também tem alguns momentos que aquele personagem ele entra em cada confusão que, meu Deus, assim. Entra em cada furada e você fica, meu Deus, o que vai ser desse moço aqui? Pois é, então é um filme bem escrito, bem dirigido. Eu gosto muito da montagem, principalmente. Acho que a montagem é um ponto muito crucial pro filme. Direção de arte, a própria direção de fotografia, né, mostrando ali como a gente tá falando de um suspense que te deixa aflito, então você vai encontrar também planos muito mais fechados ali, quase alguns planos mais planos em close-up e tal, em alguns momentos. Da última vez que eu vi, ele tava no telecine. Mas você pode encontrar aí nas interwebs, né? Por aí, né? Por aí. Fica assim, ó. Então, 2017 também foi 2016. É porque você foi para 17, né? Que é o do ano do bom comportamento. Mas antes disso, 2016 também foi um ano bom para A24. Acho que. A Bruxa é 2016 aí, ó. A Bruxa. É um dos primeiros filmes daquele porque eu sempre confundo, porque. E tem isso. Tem que às vezes eles são lançados. Sempre chega depois, Depende, é aquilo, são estratégias de cada distribuidora. Sim. Né? Não é à toa que, por exemplo, um filme da A24 desse ano, que fez muito sucesso em termos de crítica, por exemplo, Past Lives ou Vidas Passadas. Sim. Esse eu não vi, mas eu ia assistir. Então, é um filme que vai ser lançado aqui no Brasil só em fevereiro de 2024. Mas esse fica assim, mas por que só fevereiro de 2024? É porque a distribuidora daqui, a California Filmes, acredita que o filme tem potencial para entrar no Oscar. A mesma coisa que aconteceu com a Baleia. Também teve distribuição aqui pela California Filmes e o filme só estreou em fevereiro, quando lá nos Estados Unidos eles já tinham uma rodagem prévia em dezembro, né? Só que a gente não conseguiu fazer essa classificação. É que, como eu estava falando, 2016 foi um ano bem bacana, teve a Bruxa que a gente falou aqui, mas, de novo, isso seria chover no molhado. Então, assim, todo mundo sabe que a Bruxa da A24, Robert Eggers, beleza. Então, não precisa nem falar, já é. Outro filme também, assim, esses ainda menção honrosas, que são muito bons. Será que vai falar do Farol? Não. Também já seria chover no molhado, né? Porque todo mundo já conhece o Farol, todo mundo conhece o Eggers aí, sabe dessa associação com a A24. Fica como menção honrosa também. Mas alguns filmes de menção honrosa, antes de falar do principal, são Memórias Secretas, que é um filme do Atom Egoyan, estrelado pelo Christopher Plummer. Uma história bem interessante sobre um senhor idoso que é orientado por um dos seus amigos. Ele vive num asilo e ele é orientado por um dos seus amigos, que é interpretado pelo grande Martin Landau aqui nos seus últimos papéis, a ir atrás do sujeito que o torturou no passado. E aí tem, enfim, ele segue, faz essa viagem pelos Estados Unidos atrás desse sujeito que o torturou no passado. Enfim, cruza lá um senhor de 80 e poucos anos, quase 90 anos, com dificuldade de memória, ele tem Alzheimer. Imagina, cruzar o país sozinho para dar cabo da vingança do amigo.
Só que aí, meus amigos, tem uma reviravolta no final que eu não vou nem contar, mas que vale muito a pena assistir. Outro também que é muito bom chama-se Quarto Verde, Green Room. O Rony indicou que a gente já fez uma lista aqui da 24, ele é muito bom, que é dos nazistas, né? Isso, tem os neonazistas ali no meio. Olha, é muito forte, mas ao mesmo Que tempo... até da banda punk. Isso, da banda punk, mas ao mesmo tempo é muito divertido. Vale muito a pena assistir. Outro que é um documentário sobre um dos meus cineastas favoritos de todos os tempos, também dirigido pelo Noah Baumbach, que é o De Palma, sobre a carreira do Brian De Palma. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, o Brian De Palma é um dos cineastas ali da nova Hollywood, que dirigiu o primeiro Missão Impossível. Carrie, Scarface, Os Intocáveis. O remake, né? O remake que é o mais conhecido, que é o de 1983. Sim. Então é um grande diretor, para citar os filmes mais conhecidos, né? E o filme analisa, então, essa filmografia do De Palma até mais ou menos ali 2012, quando ele fez Passion. Outro também aqui, mas aí não vou falar porque seria chovendo molhado, Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme. Bom, esse é também excelente, não precisa falar muita coisa. Esse aí foi daquele ano que deu a confusão com La La Land, sim. Foi daquele ano, que aí você tinha a equipe em cima. Eu vou pedindo com o ela do Green Book. Não, isso que essa polêmica, né? Não, mas Green Book foi em 2018, deixa essa tristeza pra lá, que aí é melhor a gente nem lembrar. Mas no caso de Moonlight, ele foi aquele problema lá do envelope errado, que deram pro Warren Beatty e a Faye Dunaway, mas no final deu tudo certo, Moonlight ganhou um grande filme. O Deus, né? Que é tudo aquilo lá, adoro também, é um musical muito interessante, mas isso nada, que não vale como watch, né? Eu não sei, às vezes eu ainda fico meio assim, que eu gosto muito dos dois. Eu só tenho um certo problema com La La Land, porque me parece que ele, às vezes, ele quer ser um filme musical novo, de novas tendências, mas às vezes ele cai muito no padrão. Porque é sempre a menina, o menino, que são diferentes, eles acabam, eles não querem ter um relacionamento, mas depois eles voltos me incomodam muito. Às vezes mas é um musical assim, tecnicamente acho a fotografia desse filme assim impecável, mas no House no Light não tem como a cena, muito bom. Eu não acho que esse seja um problema de La La Land, por exemplo, essas convenções do musical que ele aplica, que acho que dialogam bem com essas referências que ele traz ali, uma coisa meio os guarda-chuvas do amor, por exemplo, do Jacques Demy. Que acho que funciona bem nesse contexto. Tem até assim. também uma coisa meio Cantando na Chuva. Eu acho que Cantando na Chuva ele traz mais em Babilônia. Mas tem tem um pouco de tem um quê de Cantando na Chuva, mas eu diria que tem mais de Cinderela. Acho que tem mais de Cinderela em Paris, em La La Land, do que tem de Cantando na Chuva. Mas ambos são grandes filmes. Então, para quem não viu, ou para quem fica sempre na dúvida, ainda fica na guerra, para quem fica sempre na guerra do que é melhor entre La La Land ou Moonlight, os dois são bons, vamos pegar, neste caso, a terceira via. E outro filme aqui também que é muito bom se chama Mulheres do Século XX. Esse eu acho que tá recente agora na Amazon ou na Netflix. Que é muito bom, um filme dirigido pelo Mike Mills, estrelado pela Annette Bening. Muito legal, vale muito a pena assistir. Inclusive a Greta. Tem a Greta Gerwig, olha aí a Greta Gerwig de novo aí, né? Fazendo um cosplay de O Homem que Caiu na Terra. Na Netflix, e eu recomendei, achei muito bonito esse filme. É muito bom, muito bom. Ele foi indicado a roteiro original, salvo engano. Muito bom, vale muito a pena. Os filmes do Mike Mills, no geral, são muito bons. Acho que esse aqui, por enquanto, seja o melhor. Elle Fanning, tá lá também. Que é outra rainha dos filmes independentes. Tá? Então, mas o que eu ia destacar aqui de 2016 é o Lagosta, que também teve distribuição nos Estados Unidos, do Yorgos Lanthimos. Né? Grego, né? Que é grego, isso. Então, para quem não conhece a história de O Lagosta, esse aqui talvez foi
Talvez, quem sabe, foi um pouco chovendo molhado, mas mas tem muita gente que não assistiu. Tem um novo filme dele aí. Isso, que é acho que é Poor Things, né? Vai ser uma ficção científica. Isso, eu também tô bem interessado em ver, com a Emma Stone, né? Depois de A Favorita. No caso de O Lagosta, conta-se a história de um sujeito interpretado pelo Colin Farrell que se sente muito solitário e ele faz o seguinte: vou para um motel e vou encontrar lá... Fico nesse retiro ali de solteirões e para encontrar lá o amor da minha vida, para encontrar minha parceira. Caso eu não encontre a minha parceira em determinado período de tempo, eu tenho uma opção. Caso eu não a encontre, eu vou me transformar num animal e vou viver o restante da minha vida como esse animal até morrer. E aí ele escolhe ser uma lagosta. O animal que ele escolhe é esse. Então, assim, é um filme muito peculiar. Tem uma atmosfera muito específica. Bem alegórico também. Tem certas alegorias, tem um quê meio pitoresco, né, nessa narrativa, nesses personagens. Tem uma maneira tanto de condução das interpretações quanto da escrita desses personagens que viria a ser característica do Lanthimos em outros filmes, como Sacrifício de Estrelas Sagrado, também foi lançado pela A24. Então os personagens sempre falam muito baixo, sempre sussurram, sempre tem uma expressão muito específica, ou eles ficam meio apáticos e de repente começam a gritar e tal. Então é uma direção bastante estilizada e uma dramaturgia constituída também por uma estilização muito forte. Mas é uma experiência muito forte que fica com a gente depois que a sessão termina por bastante tempo. E que traz uma leitura que proporciona não só essa atmosfera muito única, mas que também nos instiga a reflexões muito, como posso dizer, nos instiga a reflexões pouco usuais, porque o próprio ato final do filme, a cena final, gera muitos debates sobre o que de fato aquilo quer significar. Mas mais ainda do que aquilo quer significar, mais ainda do que a interpretação, o importante é como a gente vivencia aquela experiência. Então, vivenciar a experiência de O Lagosta, pelo menos para mim, foi bastante significativo, foi bastante útil, porque é uma proposta diferente de enxergar as pessoas, de enxergar a humanidade, de enxergar as convenções sociais. O que o próprio Lanthimos já tinha feito no seu filme anterior, que se chama Dente Canino. Esse está disponível na MUBI, salvo engano. Vale bastante a pena assistir também. É um filme, de novo, meio estranho, sobre esse mal-estar civilizacional, mas vale a pena assistir. Entendendo muito da proposta do diretor, acho que já começa a entender Quem gosta já de Lagosta, porque esse aqui é um filme, vamos dizer assim, mais acessível. Talvez nem seja o mais acessível. O mais acessível dele eu acho que é A Favorita. Mas, então com uma porta de entrada, vai para uma Favorita, depois vai para um Lagosta, aí vai para um Sacrifício do Servo Sagrado, até chegar no Dente Canino, porque o Dente Canino é um pouco mais forte. É baseado, inclusive, na história real. Então, agora em 2018, né, voltando na retrospectiva aqui, foi um ano bom para A24 também. Talvez tenha um número menor de filmes, mas há títulos muito bons, como por exemplo Lean on Pete. Esse foi lançado aqui no Brasil, eu não me lembro do título em português, mas que é bem bacana. Hereditário, e aí eu só não destaquei Hereditário, porque de novo seria chovendo no molhado. Mas é um filme maravilhoso, inclusive foi o meu filme, o meu segundo filme favorito daquele ano, já vou falar o primeiro. Então Hereditário também foi um filme muito bom, segundo melhor filme daquele ano para mim. Oitava série, ou Eighth Grade, que é do Bo Burnham, não, é um filme. O filme do Bo Burnham, quem assistiu aquele especial Inside que ele fez na Netflix em 2020-21, vale muito a pena também. Foi a estreia dele como diretor, traz a Elsie Fisher, que faz a voz de uma das filhas do Gru, de Meu Malvado Favorito. Um filme bem bacana. Mas o grande filme aqui desse ano, que para mim foi o melhor filme de 2018, e também de todos esses filmes da A24,
é o meu predileto, se chama First Reformed, ou Fé Corrompida, aqui no Brasil, dirigido pelo Paul Schrader e estrelado pelo Ethan Hawke, que conta a história desse padre, o Ernst Toller, passa por uma crise de fé e tenta responder, tenta encontrar saídas, soluções para essa dificuldade que ele tem agora de se manter fiel, de se manter crédulo, depois que o marido de uma das mulheres ali, interpretada pela Amanda Seyfried, que faz parte da sua congregação, morre durante um conflito na guerra do Afeganistão. Acredito que seja do Afeganistão. E aí ele entra numa crise de fé a partir disso. Ele escrevia para ele também, o Toller é um veterano cujo filho morreu também na guerra, os dois foram para a guerra, e agora ele usa a religião católica, no caso, como um escudo para isso. É um exame absolutamente devastador sobre a nossa postura autodestrutiva, sobre o nosso comportamento autodestrutivo, que é uma recorrência nos protagonistas da obra do Paul Schrader. Acima de tudo, traz também ali um questionamento ambiental muito potente, por meio de uma estética muito rigorosa, muito áspera, muito seca, austera, aos moldes de Diário do Pároco da Aldeia, que é um filme do Robert Bresson, um cineasta o qual o Paul Schrader venera até o último fio de cabelo. Então, para quem não assistiu a Fé Corrompida ou First Reformed, que rendeu a primeira indicação ao roteirista lendário Paul Schrader na cerimônia de 2019, que foi aquela do Green Book, inclusive o Paul Schrader perdeu o Oscar para Green Book, que é assim inaceitável. Mas é um filmaço assim de marca maior. Ele também tem aquele formato de tela razão de aspecto em 4:3, mas tem umas sequências maravilhosas. Os últimos 5 minutos deste filme, são de gelar a espinha, e eu duvido que assim que você o assistir, você não vai esquecê-lo por pelo menos aí uns 3 meses. Bom, e para finalizar aqui, pelo menos a minha parte, eu vou escolher um filme que assisti essa semana para fazer essa lista e tal. Já era um que eu já tinha interesse, só que eu não sabia sobre do que se tratava. É um filme sueco, norte-americano, né? Distribuído pela A24, mas é nada dos filmes que é distribuído, mas aparece a música que se chama Pleasure, né? Pleasure, que significa prazer. Pleasure. Pleasure. Que assim, esse filme então temos aqui Pleasure, que é um filme sueco. Ele é baseado em um curta de 2013. Ele vai contar a seguinte história sobre uma moça sueca que dirige a sociedade natal em busca de ser uma atriz de filmes adultos e tal. Esse filme, ele chegou em 2020, 2021, né, aqui no Brasil pela MUBI. E assim, eu acho que o que mais impacta desse filme é porque assim, muita gente acha que o cinema adulto, né, é sempre as mil maravilhas. Eu até vou repetir uma coisa que eu até comentei num post de resenha que eu fiz no meu Insta, porque assim, o cinema adulto, ele é um cinema feito por homens e pensado apenas e exclusivamente pensado para homens. Nunca são pensados nas mulheres, apesar que tem muitas atrizes aí, né? Consome muito esse produto, né? Acaba, isso aqui é mil maravilhas, né? Então tem até uns displays que o povo fala, né? Que o tamanho do negócio do cara é daquele jeito e tal. E não é, né? A gente sabe que a vida não funciona como num filme pornográfico, né? Não funciona assim. Jovens, caso estejam assistindo isso,
não é assim, tá? A vida não funciona daquele jeito, muito pelo contrário, tá? Não é assim. Assim, e é interessante esse filme que, assim, ele tem os atores lá que fazem os filmes todos pornográficos, estilo Ninfomaníaca, do atriz, do polêmico lá, Las Montier. E aí você vai assistindo, falei, acho que eu já vi esse ator em pelo lugar. E era de Ninfomaníaca, não, era de filmes, nada de shows adultos. E aí, tipo assim, e aí a personagem principal, ela, que é interpretada pela Sofia Capel, ela achava que seria tudo simples, só que ela enfrenta, assim, tem um lado psicológico muito aflorado aqui, né, principalmente porque para ela ser uma grande atriz desse tipo de produto, ela vai ter que fazer coisas que ela não imaginava que ela iria fazer, então que tem uma cena, não é spoilers. Talvez seja, mas não é spoiler, porque assim, tem momento em que ela vai fazer uma cena com dois caras. E tipo assim, é muito interessante tanto a parte do roteiro e tanto a parte da direção, porque assim, tem um diálogo que ela fala, que assim, o agente dela é um homem, normalmente é pra você viver disso, viver dessa profissão, você tem que ter um agente, né, pra entrar nos contatos lá e tal. Tem uma cena que ela vai falar que ela precisa fazer uma cena, né, com dois homens, e quem tá gravando, que é o cameraman, é o outro homem, né? E tipo assim, tem um diálogo que envolve muito estupro, né? Vou falar aqui pra não dar problema que não. E o texto, ele achei magnífico, e como a direção lá da mocinha, ela elucida o que você disse. Então por isso que eu falo aqui, esse tipo de cinema pornô, ele sempre foi, e acho que sempre, talvez mude daqui a alguns anos, mas ele sempre foi pensado pro homem, ele é feito por homens, ele foi pensado pro público masculino. É isso, então assim, eu acho que por que eu acho que ele é polêmico? Primeiramente que ele traz um tabu, que ainda tem esse tabu das produções de cinema adulto, né? E por ser isso, tem muita gente que acha que cinema adulto é meio cinema de ficção, né? Você tem, por exemplo, aquele filme do Malandrando, que é até uma polêmica que eu tenho isso que teve a cena sensual lá da teve e tal, calma, mas sim. E aí, tipo assim, assim, é um filme curto. No caso do Birth Pleasure é 1h40 e tal. E nessas 1h40 você vai ver ali coisas, por exemplo, você tem um tema ali de algumas atrizes que são as top no top, né? E aí também tem essa fascinação da personagem protagonista com essa outra personagem que ela queria também estar nesse topo assim e tal. Então assim, pra que consome esse tipo de conteúdo aí? Acho que é uma boa pra você, pelo menos, cara, tentar entender assim, beleza, não é isso que eu pensava, né? Tem muita gente. Até eu, assim, anos atrás, eu pensava que era isso, não sabe? Então eu acho que quando a gente começa a crescer mais, a gente começa a amadurecer, mas a gente começa a perceber que na vida é daquele jeito que a gente vê, né? Sim. Então essa é a minha indicação, mas assim, esse é aquele tipo de filme que você tem que assistir sozinho. Você pode assistir com seus pais. Assistir num domingo com a família depois que vocês chegam da igreja, assim. Um grande momento, com todo mundo comendo pão de queijo, né? Com uma xícara de leite, né? Com nata, especificamente. Grande momento. Né? Bom, para a gente andar mais rápido, eu vou falar logo as minhas 3 últimas indicações de uma vez, que são as dessa década agora, cada um representando um ano.
Então, de 2020, 21 e 22. Então, os três são First Cow, esse é o filme da Kelly Reichardt, que é estrelado pelo John Magaro e que conta a história desses dois amigos ali. Falando sobre empreendedorismo e tal. Isso, vamos dizer assim, um empreendedorismo no seio da América, na época em que esses dois amigos se encontram na época ali da corrida do ouro nos Estados Unidos. Então isso é por volta ali do século XVIII, século XIX, acontece a corrida do ouro. E aí basicamente eles dois vão atrás dessa fonte aurífera para enfim prosperar. De novo, é mais um desses filmes que falam sobre o sonho americano, mas de forma bastante melancólica e até poética, de certa forma. Lá no finalzinho tem uma participação da Alia Shawkat, de Arrested Development, que é muito significativa tanto para a mensagem do filme quanto para o tom geral, que é a Kelly Reichardt, acostumada a esses filmes bastante contemplativos. E a segunda, a penúltima recomendação é de Red Rocket, também um filme do Sean Baker, de Projeto Flórida, e que foi terrivelmente subestimado na temporada de premiações de 21 para 22. E conta a história também, assim como você estava falando de Pleasure agora, de um ex-ator de filmes adultos, né, interpretado pelo Simon Rex, que que sai dessa indústria e volta a viver a sua vida normal ali de white trash, né, no interior. Então ele vai pegar ali um recorte da população, dessa população branca mais interiorana, pobre, que foi muito responsável pela eleição do Donald Trump, e dá um olhar até bastante nuançado sobre ela, sobre a vivência dessas pessoas, sobre o seu cotidiano, sobre aquilo que elas pensam e como elas agem no dia a dia. É um filme ao mesmo tempo muito engraçado, mas muito terno e triste. Tem uma grande interpretação do Simon Rex, que acho que devia ter sido reconhecida. Para quem não conhece de nome, basta lembrar que ele fez muitos pastelões na década de 2000. Sim. Ele fez, inclusive, Todo Mundo em Pânico 3. Ele era o personagem que era a contraparte ali do Charlie Sheen, né? Ele fazia uma paródia do Joaquin Phoenix em Sinais. É bem engraçado. No quarto filme ele morre fazendo uma paródia de Menina de Ouro, né? Ele quebra o pescoço Então, e aqui é uma grande interpretação. O filme vale muito a pena ser visto. Uma pena que ficou bem esquecido aí no churrasco, como se diz popularmente. Mas vale a pena assistir. E a última recomendação de 2022 é Tudo em Todo Lugar. Não. Imagina que eu ia falar um negócio desse aqui? Jamais. É Marcel, a Concha de Sapatos, ou Marcel the Shell with the Shoes On, que é uma animação maravilhosa, um filme muito melhor do que o Tudo em Todo Lugar, o Inominável, né? Essa coisa aí. Essa frase né? Esse impropério aqui que eu não vou falar, porque senão pode dar problema aqui, mas é um filme que, né, enfim. Mas no caso de Marcel the Shell, vale muito a pena assistir. É uma animação que conta a história dessa conchinha, o Marcel, que vive numa determinada casa com uma sua tia, cuja voz é feita pela Isabella Rossellini, desde sempre. E aí ele apresenta isso no formato de um falso documentário, né, um mockumentary, e vai apresentando essa casa. Então o Marcel vive nessa casa com a tia, e ele apresenta para o documentarista, que é o diretor mesmo do filme, o Dean Fleischer Camp, é o diretor que está lá, de fato, dirigindo o filme, e ele que interage com o Marcel, que é uma conchinha, é tipo um caramujo. É tipo uma metalinguagem? Tem uma metalinguagem forte ali, porque ele está fazendo um documentário com o diretor do filme interpretando um cineasta também, ou seja, um cineasta fazendo um cineasta, um filme sobre fazer filme, e inclusive o drama que tem nesse filme, que é o fato de que esse cineasta, que se chama Dean, ele está enfrentando um divórcio. E a parte da fofoca aqui agora, o cineasta de fato enfrentou um divórcio. Ele era casado com a Jane Slate, que é a atriz que dubla o Marcel, que faz a voz do Marcel. Eles criaram esse personagem juntos, fizeram uma série de curtas e
fizeram um filme agora. Então o filme, o resultado desse filme, que foi indicado ao Oscar de animação, também tem esse quê bastante pessoal, bastante terapêutico ali. Quem venceu o Oscar de animação? Esse ano, Foi 2023... da Pixar? Deve ter sido alguma coisa da Pixar, com certeza. Agora eu também já... Meu Deus, eu também já... Acho que a idade está chegando, assim. Mas eu também não me recordo. Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom compartilhar essas opiniões aí com vocês. Sigam o Joey nas redes sociais, vou deixar aqui o link na descrição. E muito obrigado, Júlio. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Sempre que quiser compartilhar sobre cinema, cultura pop, resolve Angélica pelo convite, né? Já todas as colaborações que não dá nem mais para contar nos dedos. É verdade, entendeu? Nem por você aí. Muito obrigado. Até a próxima. Techniques, valeu e até a próxima. Are you listening? Damn. Yeah.